Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Jungens da UTFPR e agora a aula é sobre textos. Vamos aprender a escrever no AutoCAD. Ao longo da sua vida profissional, você vai ter que explicar o seu projeto técnico mais através de palavras do que através de desenhos. Então vamos aprender no AutoCAD como é que eu escrevo um texto simples. Vou usar o comando DT Enter. Ele pergunta, especifica o ponto inicial. Dá um clique onde você quer começar a escrever. Aí ele pergunta, especifica a altura do texto. Que altura que é essa? É a altura da letra. Ele está sugerindo 10, mas você pode colocar qualquer valor. Eu vou aceitar dando um Enter. Aí ele pergunta, especifica o ângulo de rotação. Que ângulo que é esse? Essa minha frase aqui, essa minha linha de texto está com um ângulo de 30 graus, mas quase sempre você quer escrever a 0 graus mesmo, né? Então vou confirmar com Enter e escreve lá UTFPR, e aqui valem todas as teclas que vocês já conhecem, né? Por exemplo, o Shift segura o maiúsculo, o Caps Lock trava o maiúsculo. Se você errou um caractere, é só apertar a tecla Backspace, e a barra de espaço faz um espaço. Lembra que até agora a barra de espaço no AutoCAD tem sido a tecla Enter, menos nessa situação em que o AutoCAD pede um texto para você, a barra de espaço é o próprio espaço. Tá? E se eu apertar a tecla Enter, eu abro uma nova linha e continuo a escrever. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dá um zoom, gira a rodinha do mouse. Então, Enter para abrir uma nova linha. E se eu quiser concluir o texto agora, mais um Enter para finalizar. Muito bem. Dica do mestre. Se eu quiser continuar a escrever uma nova linha exatamente embaixo dessa que já existe, então vou dar mais um Enter para retornar no comando e mais um Enter para começar exatamente embaixo. Hoje o dia está bonito. Então, Enter para abrir uma nova linha, mais um Enter para finalizar. Outra coisa que vocês vão fazer muito com textos é copiar com o comando Copy. CO Enter. Seleciono o texto que eu quero copiar, é só dar um clique em cima ou abrir as janelas de seleção. Clique em qualquer lugar e vai copiando quantas vezes você quiser. Agora, e se eu quiser alterar o conteúdo que está escrito no texto? Aí eu comando Edit, ED, Enter, clique em cima do texto que você quer alterar e digita lá, escala, Enter, clica no próximo texto que você quer alterar, data, Enter, e assim por diante. Vai alterando o conteúdo do que está escrito no texto. Se eu não quiser mais alterar, é só dar mais um Enter para finalizar o comando. Muito bem. Agora, e se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho do texto, né? Eu posso usar o comando Modify, M-O, Enter. Lembra que eu expliquei que o comando Modify é o comando mais poderoso do AutoCAD, né? Ele permite você alterar qualquer coisa do texto. Por exemplo, eu vou dar um clique aqui nessa palavra e aparece aqui na lista o campo altura, 10, eu vou colocar 20, eu vou dobrar o tamanho do texto. Pronto, tá? Simples e rápido. Fecho a janelinha, dou um ESC. Legal, professor, mas e se eu quiser agora alterar a fonte, colocar uma fonte mais bonitinha? Quem faz isso é o comando Style, ST, Enter. O comando Style abre uma janelinha de diálogo onde você pode alterar muitas coisas do texto, não apenas a fonte. Observem que aí do lado esquerdo que existe o estilo de texto padrão, standard, que é o estilo usado pelo AutoCAD desde as primeiras versões. Ele tem uma fonte feia, né? Ele tem um motivo dos profissionais usarem esse estilo há muitos anos, é que ele consome pouca memória, né? E deixa o computador menos lento. Mas para criar um novo estilo é só clicar aqui no botãozinho New. Vou aceitar a sugestão dele, vou dar um OK.
e vou alterar, por exemplo, a fonte. Quando eu clico aqui, aparece uma lista com dezenas de fontes diferentes. A maioria delas tem duas letras T na frente, isso vem no inglês TrueType, tipo verdadeiro, que são as fontes que o AutoCAD emprestou do Windows, que já estavam instaladas no seu computador antes de instalar o AutoCAD. Algumas poucas que não têm o TT na frente, geralmente elas terminam com .shx, são as fontes próprias do AutoCAD, que foram instaladas junto com o AutoCAD. E aqui fica a dica do mestre para vocês. Não adianta você escolher uma fonte toda diferentona, porque você vai, na hora de plotar, o computador onde está o plotter não tem essa fonte e não vai aparecer no papel. Então, dica do mestre, selecionem as fontes mais famosas, tipo Arial, Times New Roman. São fontes bonitinhas e que todo mundo tem, você nunca vai ter problema na hora de plotar. Então, vou escolher aqui Times New Roman. Do lado, você pode escolher se ela vai ser normal, né, se ela é regular, se ela vai ser negrito, negrito itálico, eu vou deixar regular. Logo embaixo aqui, a altura, height, que está como 0. E dica do mestre, deixem sempre 0. Por quê, professor? O que é essa altura aqui? É a altura da letra. Mas a gente já não configurou isso? Sim, já configuramos no próprio comando detxt. Porque estava 0 aqui. Se você alterar esse número e colocar qualquer valor diferente de 0, o comando detxt não vai perguntar a altura aqui. Isso não é legal. Porque você vai querer, por exemplo, escrever um título com uma altura de texto. Aí o subtítulo um pouquinho menor. Você só vai conseguir fazer isso se o comando detxt perguntar a altura no momento para você. E ele só vai perguntar a altura se você deixar 0 aqui. Tá ok? Logo embaixo, fator de largura, né? Width factor, cujo valor padrão é 1. O que é fator de largura? Não é largura, é fator de largura. Por exemplo, essa letra A, a largura dela é 5 e a altura é 10. Portanto, o fator de largura é meio. O que significa fator de largura? É largura dividido pela altura. O padrão é 1. Ou seja, todas as letras que vocês escreveram até agora eram quadradas. A largura é igual à altura. Então, se você quiser uma letra mais magrinha, coloca um fator de largura entre 0 e 1. Se você quiser uma letra mais gordinha, coloca o fator de largura acima de 1. Logo embaixo, oblique angle. É o nosso popular itálico. Tá? Por exemplo, essa minha letra aqui, ela está com uma inclinação do eixo vertical de 0 graus. É o padrão, sem inclinação. Se você quiser inclinar a letra 10 graus para a direita, você digita aqui o ângulo de inclinação. Você pode configurar ainda se o texto vai sair de ponta cabeça, upside down, ou de trás para frente, backwards. Bom para fazer carimbos, né? Letreiros de viaturas de bombeiro, de ambulância. Mas o mais importante é você entender o seguinte, ó, acabamos de configurar um conjunto de características que definem a aparência do texto. Vamos aplicar esse estilo para o próximo texto que a gente escrever. Então, clica aqui embaixo no botãozinho Apply, Close para fechar a janelinha. Ué, não mudou nada na tela, professor? Isso que eu quero que vocês entendam. Na verdade, a gente não mandou mudar o que já estava escrito, a gente simplesmente criou um novo estilo de texto. Esse estilo só vai passar a valer para os próximos textos que a gente escrever com o comando detxt. dt enter, clico em qualquer lugar, confirma a altura, confirma o ângulo, UTFPR, enter, enter. Observem que o texto já apareceu com um novo estilo. Vou fazer mais uma vez, ó. Comando Style, ST, Enter. Nunca esqueçam de clicar no botão New, novo estilo. Confirmo um nome qualquer. Vou colocar uma fonte toda diferente agora. Vou escolher uma fonte bonitinha aqui, essa aqui, por exemplo. Cliquei. Apply e Close. Comando DT, Enter. Clique em qualquer lugar. Confirma a altura, confirma o ângulo e digita UTFPR, Enter, Enter. Pronto.
Gostei, professor. Nossa, que legal. Eu quero que essa fonte seja aplicado também aos textos antigos. Será que eu vou ter que apagá-los todos e escrevê-los novamente? Claro que não. Lembra do comando matprop? M-A, Enter. Primeiro clique em cima do texto bonito, depois nos textos para os quais você quer mandar esse estilo. Enter para finalizar. Uma outra maneira de fazer a mesma coisa é clicando aqui em cima na palavra Annotation. Quando você clica aqui, ó, nesse primeiro campo, aparece visualmente todos os estilos de texto que eu já criei nesse arquivo. Você pode simplesmente selecionar um texto qualquer, clique em cima dele, aí clique em cima da palavra Annotation e manda esse texto para o estilo que você quiser. Pronto. Outra dica do mestre: se você clicar nesse botão na frente desse campo, olha quem que aparece aqui. É o botão de atalho do comando Style, para você criar novos estilos. Ok? Muito bem. Agora, uma última coisa vocês precisam saber sobre textos: como é que eu faço para alinhar textos em desenhos previamente feitos? E normalmente é isso que acontece, né? O texto é uma das últimas coisas que você faz num projeto técnico e geralmente ele deve ser alinhado a um desenho prévio. Um maior exemplo são as tabelas. Eu vou fazer uma tabela muito simples aqui, ó, comando line, L, Enter, ligar o F8 com uma altura de 40, Enter, e com uma largura de 400, Enter, Enter. Muito bem. Aí eu vou dar um offset de 20, dessa linha para baixo, dessa linha para baixo, Enter, mais um Enter, um offset de 200 agora, dessa linha para cá, dessa linha para cá. Desenhei uma tabela bem simples. Agora eu preciso preencher essa tabela com textos. Eu preciso escrever o TFPR aqui, mas não vou escrever de qualquer jeito. Eu preciso escrever de um jeito perfeito, profissional. Então vamos parar para pensar. Eu sei que este campo da tabela tem uma altura de 20. Portanto, uma boa altura para o texto é 10. Então eu vou dar um offset de 5 daqui para cá e daqui para cá. E vou fazer um texto DT Enter, iniciando aqui nesse ponto, com uma altura de 10, Enter, ângulo rotação 0, Enter, e escrevo lá UTFPR, Enter, Enter, para finalizar. Pronto, olha só que legal. O texto ficou perfeitamente alinhado, 5 para cima, 5 para baixo. Agora eu posso apagar essas linhas auxiliares de construção, que não me servem mais, e pronto. Legal, professor, mas e se eu tiver uma tabela com 200 campos a serem preenchidos? Vai dar muito trabalho. Como é que eu faço isso? Agora que vem a dica do mestre. Eu vou usar o comando copy, CO, Enter, seleciono o texto que eu quero copiar, de maneira que este ponto vá para cá e vá para cá, Enter para finalizar. Agora eu posso alterar com o comando Edit, mas ao invés de usar o ED, olha a dica do mestre, simplesmente dá um duplo clique em cima e eu posso alterar o conteúdo do que está escrito. Escala, Enter, clico, data, Enter, clico, folha, Enter, Enter para finalizar. Prontinho. Agora todos os textos estão igualmente e perfeitamente selecionados e alinhados na tabela. Ok? E se eu quiser agora, professor, centralizar o texto perfeitamente nesse campo da tabela? Então vamos fazer, ó. Vou apagar aqui
E vou construir uma linha auxiliar diagonal neste campo que eu quero centralizar o texto. Agora eu vou usar o comando DT Enter. E observe aqui embaixo que tem uma opção chamada Justify, justificação de texto. O que é justificar um texto? Vou digitar aqui J Enter. Observem que aparecem muitas opções aqui. Pessoal, justificar um texto é o seguinte. Vocês lembram no começo da nossa aula de textos que eu cliquei aqui e o texto começou a ser construído da direita para a direita e para cima. Tudo que eu preciso fazer agora para centralizar esse texto é alterar a posição desse ponto base daqui para o meio do texto. Tá? Então, essa opção é a opção Middle, M, Enter. Aí eu mando esse ponto do meio do texto ir para o Shift, botão direito, Midpoint, clico na linha diagonal, confirmo a altura 10, confirmo o ângulo 0 e escrevo lá UTFPR, Enter, Enter para finalizar. Muito bem. Apago a linha auxiliar de construção e pronto. Agora o TFPR está perfeitamente centralizado neste campo da tabela. Vou contar um segredo para vocês. A maioria dos profissionais que trabalham com CAD não faz assim. Como é que eles fazem? Simplesmente dão um copy nesse texto aqui, coloco aqui mais ou menos no olho, ficou bom. Mais ou menos ficou bom. O problema é depois, se você copiar essa tabela para os seus futuros projetos e precisar alterar, vou dar um duplo clique aqui, ó. Por exemplo, universidade. Perdeu a centralização. E do jeito que eu ensinei para vocês, ó, duplo clique. Universidade. Sempre fica perfeitamente centralizado, independente do que eu escrevo aqui. Tá? Então, às vezes é melhor você perder um pouquinho de tempo, né, desenhando a linha diagonal, justificando como middle, porque você vai copiar essa tabela, essa legenda da tua empresa dezenas, centenas de vezes nos teus futuros projetos e o texto sempre vai ficar perfeitamente centralizado. Tá ok, pessoal? Então, agora eu vou propor um exercício para vocês, que é o exercício da página 121 do nosso livro base, onde nós temos ali o desenho de uma legenda. Nós temos aqui a legenda antiga do Cefet. Eu mantive essa legenda só por causa dessa antiga logomarca, que eu vou ensinar para vocês depois a fazer. Nós temos aqui a legenda com as suas respectivas cotas, que nós vamos construir. E aqui embaixo a legenda da atual universidade, o TFPR. Tá? Então eu vou apagar isso aqui e vou fazer novamente para vocês verem a maneira mais fácil de desenhar essa legenda. Vou fazer uma line, L Enter, clique em qualquer lugar, leva para cima 30, Enter, para a direita 180, Enter, mais um Enter. Agora com o comando Offset de 5, duplico essas linhas para baixo, Enter, mais um Enter, Offset de 20, duplico essa linha para a direita até o final. Pronto. Observe que nesse ponto, essa legenda de cima já está completamente desenhada. Eu só preciso agora apagar os pedaços que não fazem parte da legenda, né? Isso eu vou fazer com o comando trim, tr, enter, mais um enter. Detalhe, vou dar uma dica do mestre. Primeiro eu vou apagar essas 5 linhas, delete. Agora sim eu vou com trim, tr, enter, mais um enter. Apago esta linha, essas 3, essa aqui eu posso apagar com erase. Com erase vou apagar esta aqui também e com trim esta aqui e pronto, tá feito a legenda.
Agora vocês podem dar um pause no vídeo, vocês vão preencher agora a legenda do atual UTF-PR e observem que quase todos os textos eles estão perfeitamente centralizados nos seus respectivos campos da tabela. Tá? Então, dica do mestre, antes de começar a escrever, façam 3 coisas. Primeiro, desenha aquelas linhas diagonais em todos os campos que serão preenchidos com textos. Segunda coisa, crie um layer só para os textos. Tá? Por que um layer só para os textos? Porque o cliente vai chegar para você e vai pedir para você apagar ou deletar todos os textos. Você já sabendo disso, simplesmente criou um layer textos, eu já passei os textos para o layer textos, clico no solzinho, congelo, simplifico o desenho, o cliente entendeu, gostou, passou o cartão, foi embora, né? Podemos retornar, descongelar o layer textos. Muito bem. E a terceira coisa que você sempre tem que fazer antes de escrever é criar o seu próprio estilo de texto. Tá? Você sempre deve ter o seu próprio estilo de texto. Tá? Então, façam isso agora, dá um pause no vídeo e preencham essa legenda com esses textos para fazer a legenda padrão da UTF-PR. Como bônus para vocês, eu vou explicar como desenhar logomarcas. Por exemplo, nós temos aqui a antiga logomarca do Cefet. O Cefet já se transformou em universidade em 2005. Mas o trabalho de logomarcas, na verdade, não é o engenheiro que faz. Né? Geralmente é um designer, porque exige uma capacidade criativa. Né? E eu vou fazer aqui para vocês perceberem que o AutoCAD também ele tem as ferramentas que permitem você desenhar logomarcas simples como essas. Por exemplo, essa aqui. Vou apagar. Vou desenhar uma line daqui para cá. Faço uma circunferência aqui no midpoint, um tamanho qualquer. Apago a linha diagonal. Dou um offset de 0,5 daqui para cá, daqui para cá. Faço o rectangle. Antes de fazer o retângulo, eu vou ligar o grid e o snap e vou configurar o snap settings uma distância de 1. Tanto o espaçamento X e Y, tanto do grid quanto com o snap. Deixa clicado também aqui o 2D Model Space, deixa em branco Adaptive Grid e deixa clicado Display Grid Beyond Limits, além dos F7 e F9. Dá um OK. Agora sim, vou fazer o rectangle, desenhar um retângulo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2. Outro retângulo aqui de 2 por 2. Outro retângulo aqui no olho, feito no olho. Mais um retângulo aqui. Mais um retângulo aqui. Agora vou desligar o F7 e o F9. Vou fazer um fillet com raio 1 para arredondar esses dois cantinhos. Vou dar um move para centralizá-los um pouquinho melhor. E vou fazer uma achura H Enter do tipo sólida. Aqui, 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 aqui. E pronto. Está feita a logomarca do Cefet. Agora só para os gênios. Quero ver quem consegue desenhar a logomarca da atual UTF-PR. Boa sorte. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a aula sobre textos. Nos próximos vídeos vamos fazer alguns exercícios. Então, se você gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo. Também se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para a gente continuar a produzir conteúdo de vídeos para vocês. Tá ok?